Vamos dar início à nossa aula prática de esqueleto axial. Nós vamos começar falando dos ossos da cabeça, posteriormente dos ossos da caixa torácica, e para finalizar a aula de hoje, nós vamos falar dos ossos da coluna vertebral. Primeiramente, vamos fazer uma revisão dos ossos que compõem a cabeça óssea. Então, aqui nós temos um crânio, numa vista superior, onde nós conseguimos identificar o osso frontal, mais anteriormente. Posteriormente a ele, nós temos os dois ossos parietais, direito e esquerdo, e mais posteriormente, nós conseguimos visualizar uma parte do osso occipital. Em uma vista lateral, nós conseguimos visualizar, focando nesse primeiro momento nos ossos que formam o crânio, ou também chamado de neurocrânio. Então, nós temos o osso frontal, mais posteriormente o osso occipital, mais superiormente o osso parietal, e na parte mais lateral nós temos o osso temporal. Ainda nessa vista lateral, nós conseguimos visualizar uma parte do osso esfenoide. Em uma vista superior da parte interna do crânio, nós conseguimos identificar o osso frontal. No meio desse osso frontal, em vermelho, nós temos o osso etimoide. E mais posteriormente, em amarelo, nós temos o osso esfenoide. Ainda nessa vista, nós conseguimos identificar o osso temporal, direito e esquerdo. E também uma parte do osso parietal. No caso aqui, o esquerdo e o direito. E mais posteriormente, nós temos o osso occipital. Agora, numa vista anterior, nós conseguimos visualizar, primeiramente, o osso frontal, e os demais ossos que eu vou citar agora fazem parte dos ossos da face ou do víscero crânio. São eles: osso nasal, onde nós temos o direito e esquerdo, osso zigomático, também é um osso par, então nós temos direito e esquerdo. A maxila também é um osso par, então nós temos direito e esquerdo. Lá na parte de dentro da cavidade nasal, nós conseguimos visualizar duas pequenas protuberâncias que compõem as conchas nasais inferiores, direita e esquerda também. Além disso, ainda nessa vista anterior, nós conseguimos visualizar a mandíbula, que é um osso ímpar. Ossos da face em uma vista lateral. O osso nasal, novamente. Aqui em verde, o osso lacrimal também é um osso par, então nós temos do lado direito e do lado esquerdo também. A maxila, que nós já vimos na vista anterior. O osso zigomático e a mandíbula. E numa vista inferior, quais ossos nós conseguimos identificar? Nesse caso aqui, eu vou mostrar tanto os ossos do neurocrânio como os ossos do víscero-crânio. São eles: osso temporal, osso esfenoide, osso occipital, osso zigomático. Aqui nós vemos a maxila numa vista inferior. Posteriormente às maxilas, nós vamos ter os ossos palatinos, direito e esquerdo. E aí nós temos mais um osso ímpar, que é o vômer, que é esse osso em laranja. E os acidentes ósseos?
Quais deles nós conseguimos identificar na cabeça óssea? Vamos lá. Em uma vista anterior, espinha nasal anterior, e agora na vista lateral. Olha ela de novo aí, espinha nasal anterior. Forame infraorbital. Forame mentual. Processo zigomático do osso frontal e protuberância mentual. Meato acústico externo. Processo mastoide. Processo estiloide. Na mandíbula isolada, ramo da mandíbula. Processo condilar da mandíbula. E mais anterior, processo coronoide. Além disso, nós temos o corpo da mandíbula. E nesse corpo da mandíbula, nós conseguimos visualizar o forame mentual. Formando o arco zigomático, nós vamos ter o processo temporal do osso zigomático e o processo zigomático do osso temporal. Em uma vista inferior, espinha nasal posterior, processo palatino da maxila. O processo palatino das maxilas, juntamente com os ossos palatinos, vão formar o palato duro. Fossa mandibular, que se articula com o processo condilar da mandíbula. Canal carotídeo ou canal carótico. E mais posteriormente, o forame jugular. Bem característico do osso occipital, nós temos o forame magno, que é o maior forame do crânio, e nas laterais nós vamos encontrar os côndilos occipitais. E na parte mais posterior do osso occipital, nós conseguimos visualizar a protuberância occipital externa, pois estamos na parte externa do osso occipital. Em uma vista superior da parte interna do crânio, quais acidentes ósseos nós conseguimos identificar aqui? Protuberância occipital interna, a crista frontal. No osso etimoide, nós temos uma lâmina óssea toda furada, que é chamada de lâmina cribriforme do osso etimoide. No osso esfenoide, nós temos essas duas aberturas do lado esquerdo e direito, que correspondem ao canal ou aos canais ópticos. E mais posteriormente, nós temos a sela túrcica, juntamente com o dorso da sela.
Agora vamos falar da caixa torácica. A caixa torácica é formada pelo osso externo e pelas costelas. No osso externo, nós podemos identificar o manúbrio do osso externo, a incisura jugular, a incisura clavicular, a primeira incisura costal e o ângulo do externo. Além disso, nós ainda temos o corpo do osso externo e o processo xifoide. Aqui nós temos um outro externo isolado. Também conseguimos identificar as estruturas que nós identificamos na peça anterior. Vamos lá. Manúbrio do externo, incisura jugular, incisura clavicular, primeira incisura costal, tá mais fácil de nós visualizarmos de um lado do que do outro, e o ângulo external. Ainda temos o corpo do externo e o processo xifoide. Em relação às costelas, nós temos 12 pares, sendo os 7 primeiros pares chamados de costelas verdadeiras. As costelas verdadeiras são assim chamadas porque a cartilagem costal delas se articula diretamente com o osso externo. Então, nós temos primeiro par de costelas, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo par. O oitavo, o nono e o 10º par corresponde às costelas falsas, que recebem este nome porque as suas cartilagens costais não se articulam diretamente com o osso externo, mas sim com a cartilagem das costelas que estão acima delas. O 11º e o 12º par de costelas correspondem às costelas flutuantes, que são aquelas costelas livres que não se articulam nem com o osso externo e nem com a cartilagem costal das costelas que estão localizadas acima delas. E agora vamos entrar na última parte do estudo do esqueleto axial. Primeiramente, vamos falar das características gerais das vértebras. Então, aqui nós temos uma vértebra em uma vista superior e nós conseguimos identificar o corpo vertebral. Posteriormente ao corpo vertebral, nós temos o arco vertebral. Este arco vertebral é formado pelos pedículos e pelas lâminas. Esse arco vertebral circunda um espaço que é chamado de forame vertebral. Forame vertebral corresponde a esse espaço presente em cada vértebra isolada. O conjunto de várias vértebras e de vários forames vertebrais irá formar o canal vertebral, onde a medula espinal está alojada. Ainda conseguimos identificar o processo espinhoso e o processo transverso. Em uma vista lateral, nós conseguimos identificar o corpo vertebral, o processo espinhoso,
o processo transverso, a face articular superior, que se articula com a vértebra que está localizada acima desta, e a face articular inferior, que se articula com a vértebra que está localizada inferiormente a esta. A coluna vertebral é formada por 5 regiões: a região cervical, a região torácica, a região lombar, a região sacral e a região coxígea. Vamos começar a falar de cada uma dessas regiões e das suas especificidades. Vamos começar falando da região cervical. A região cervical é formada por 7 vértebras cervicais, onde nós temos a primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta e sétima vértebra cervical. Aqui nós temos a primeira vértebra cervical, que recebe o nome de atlas. A principal característica para identificarmos a atlas é a falta do corpo vertebral. Olhando essa vértebra em uma vista superior, nós conseguimos observar que ela não possui corpo vertebral. Além disso, nós ainda conseguimos identificar as faces articulares superiores, que são mais alongadas para poderem se articular com os côndilos do osso occipital. Então, nós temos aqui a primeira vértebra cervical, chamada de atlas. A segunda vértebra cervical também recebe um nome diferenciado, e esta é a áxis. A principal característica da áxis é a presença do processo odontoide, também chamado de dente do áxis. Aqui nós temos a primeira e a segunda vértebra cervical se articulando. O que nós conseguimos identificar aqui? Primeiro, o forame transverso. Segundo, o processo odontoide ou dente do áxis. E terceiro, a ausência do corpo vertebral na atlas e a presença desse arco anterior. A articulação entre a atlas e a axis ocorre exatamente entre o arco anterior da atlas e o dente do áxis. Aqui nós temos uma outra vértebra cervical, que não é nem a atlas nem a axis. Então, nós podemos chamá-la apenas de vértebra cervical. Principal característica das vértebras cervicais, presença do forame transverso. A região torácica é formada por 12 vértebras torácicas, que estão assim localizadas: primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, oitava, nona, décima, 11ª e 12ª vértebra torácica. Todas as 12 vértebras torácicas se articulam com os 12 pares de costelas. Aqui nós temos uma vértebra torácica em uma vista superior, e a principal característica para identificarmos uma vértebra torácica é que nós podemos observar a ausência do forame transverso e o processo espinhoso longo e inclinado. Em uma vista lateral, fica muito mais fácil de nós visualizarmos esse processo espinhoso alongado e inclinado. Além disso, nas vértebras torácicas, nós temos a presença das fóveas. Nesse caso aqui, estou apontando a fóvea do processo transverso, que é o local de articulação das costelas com as vértebras torácicas. A região lombar é formada por 5 vértebras lombares, que são elas: L1, L2, L3, L4 e L5. As vértebras lombares apresentam um corpo vertebral maior e um processo espinhoso mais curto e mais quadrado. A região sacral é formada pela fusão de 4 a 5 vértebras sacrais que vão formar um osso chamado sacro. O que nós conseguimos identificar no sacro? Aqui nós temos uma vista anterior, também chamada de face pélvica, e nessa vista nós conseguimos identificar a base do sacro e o ápice do sacro. Além disso, nós temos as asas, que são essas massas laterais. A parte mais anterior da base do sacro nós chamamos de promontório. Conseguimos ainda visualizar os forames sacrais anteriores.
E entre esses forames, nós podemos observar a presença de linhas chamadas linhas transversas. Em uma vista posterior, na face dorsal do sacro, nós conseguimos identificar a sua base, o ápice, e nas laterais nós conseguimos observar as faces auriculares. As faces auriculares do sacro se articulam com as faces auriculares do osso do quadril. Além disso, nós ainda conseguimos observar a crista sacral mediana, os forames sacrais posteriores e o canal sacral, que é a continuação do canal vertebral que passa por dentro do sacro. E na parte final da coluna vertebral, nós temos a região coxígea, formada pela fusão de 3 a 4 vértebras, que vão formar um osso chamado cóccix.